6h49, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias desta manhã. E a morte de 2 bebês por suspeita de sarampo aqui em Manaus é investigada pelas autoridades em saúde. As vítimas ainda não tinham 1 ano de vida e também não tinham sido vacinadas contra a doença. Aqui no estúdio a gente recebe o médico infectologista Antônio Magela para esclarecer melhor sobre as complicações do sarampo e a importância da vacinação que ainda está disponível na rede pública. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar. Muito bom dia. Esses 2 casos aí, uma criança de 7 meses e outra de 9, chegaram a ser acompanhados pelo senhor? Não, nós recebemos a informação tardia, que as crianças já haviam ido a óbito e que apenas uma delas havia sido coletado o material para sorologia para se identificar se realmente era sarampo. Eu não tenho ainda uma definição de qual era o quadro clínico que aconteceu com essas crianças, mas as equipes de investigação estão em campo tentando adquirir essas informações para que a gente possa ter a certeza e através das informações de exames, confirmar ou descartar a possibilidade de terem sido casos de sarampo. E já que as 2 crianças estavam numa faixa etária que representa o maior risco de mortalidade pelo sarampo, que são crianças menores de 1 ano. Independentemente da confirmação ou não da morte ter sido causada por essa doença, é uma preocupação, levando em consideração que é uma doença que de fato pode levar à morte de crianças, né? Sim, nós estamos discutindo intensamente sobre sarampo nos últimos dias e trazendo as informações de que é uma doença complicada, que felizmente na maioria dos casos evolui de maneira não maligna. A criança fica doente, até mesmo um adulto, aí 7, 10 dias, e acaba melhorando e nunca mais vai ter o sarampo. Mas existem pessoas que passam por uma situação de risco, tanto de desenvolver uma infecção mais grave, quanto até de morrer ou de ter complicações decorrentes do sarampo. E a faixa etária de crianças menores de 1 ano é sempre muito representativa, no que se refere ao risco de morrer e ao risco de ter complicações. Manaus já tem confirmados mais de 260 casos da doença, que estão sendo investigados. Todos esses casos são porque as crianças não foram vacinadas. Uma vez que há essa imunização, o corpo fica imune, mesmo que tenha contato com o vírus. Sim, tem 2 maneiras de as pessoas ficarem imunes. Uma é entrando em contato com a doença e desenvolverem os anticorpos. A outra é através da vacinação. E nós estamos falando aqui de uma situação preocupante, mas de uma doença que é imunoprevenível, que tem uma vacina segura, eficaz, que está disponível na rede pública. Então as pessoas devem procurar as unidades básicas de saúde para se vacinar. Nós tivemos uma campanha de vacinação que foi estendida e mesmo assim não conseguimos atingir a meta de 95% de cobertura vacinal. Ainda está em torno de 82%. Mas como a vacina ainda está disponível, nós ainda podemos atingir essa meta. E ao atingir essa meta, nós estaremos mantendo protegido a nossa população em geral, tanto as crianças quanto os adultos que também adoecem em consequência do vírus do sarampo. Houve uma espécie de despreocupação por parte dos pais, dos responsáveis, uma vez que a doença já estava erradicada, não se falava mais de sarampo, de deixar de manter atualizado o calendário de vacina das crianças? Sim, o calendário de vacina deve estar sempre atualizado, em qualquer ocasião. Mas nós vivemos uma situação diferente, bem característica, que nós tínhamos realmente o certificado de erradicação desde 2016, mas a doença continuava, o vírus continuava circulando na Venezuela, um país vizinho. Com aquela migração que ocorreu em massa para Roraima e depois para Manaus, era uma situação praticamente inevitável a reintrodução do sarampo, ou seja, o Brasil estava livre da doença pelas nossas campanhas de vacinação, por todas as ações de vigilância que se mantiveram ao longo do tempo, mas o risco da reintrodução, ou seja, o sarampo, trazido de uma outra região onde o vírus estava circulando, que foi o que acabou acontecendo. Mas nós nos antecipamos a isso, tínhamos a informação, foram deflagradas as campanhas de vigilância, de vacinação, teve campanha de vacinação, foi ampliado o prazo da vacinação. Então, a gente só faz um pedido para que os pais que ainda não tenham vacinado as suas crianças, que procurem a unidade básica de saúde, para que a vacina seja feita, porque é a única maneira
de nós mantermos a nossa população totalmente protegida contra o sarampo. E falando nisso, a gente lembra aqui que a população precisa estar atenta contra essa vacinação, afinal ela continua na rede pública de saúde. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Fred Rocha, que tem os detalhes sobre a vacinação. Fred, quem é que pode tomar essa vacina, onde está sendo aplicada e que documentação é necessário levar? Adriane, muito bom dia de novo para você e para todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. São 183 salas de vacinação espalhadas pelas unidades básicas de saúde daqui do município. O público-alvo é de crianças de 6 meses de idade até adultos de 49 anos. Basta levar o cartão de vacina até a unidade básica de saúde escolhida pela pessoa. Segundo o último informe epidemiológico do sarampo, divulgado na terça-feira da semana passada pela Censa, 236 casos foram confirmados de sarampo aqui no município e outros 1.346 estão sob investigação, 113 descartados. Vale ressaltar que a meta de imunização do sarampo aqui em Manaus é de quase 200 mil pessoas, mas por enquanto só um número superior a 160 mil foi atingido. Adriane. Tá certo, Fred, muito obrigada pelas informações. Só para reforçar, porque a gente já havia falado aqui da importância dessa imunização. Agora a vacina a partir dos 6 meses de idade. E a gente, dentro dessas áreas aí que foram registrados os casos suspeitos e também os confirmados, a zona norte da cidade concentra a maior parte. Muitos médicos pediatras estão orientando os pais a evitarem sair com seus bebês para lugares de grande aglomeração, como shopping centers, esse tipo de local. Quando a criança ainda não foi vacinada e existe aí esse surto na cidade, o ideal mesmo é que os pais evitem passear com o bebê antes da imunização? Na realidade, as crianças muito pequenas contam com uma certa proteção, que são os anticorpos maternos. Tanto é que se preconizava a primeira vacina contra o sarampo aos 12 meses. E houve até uma estratégia das autoridades de saúde de antecipar a vacinação para crianças a partir de 6 meses, devido a essa realidade epidemiológica que nós estamos vivenciando. Mas é muito mais fácil nós orientarmos que as crianças devam ser vacinadas, orientar a importância da vacinação, a disponibilidade da vacina, que é o que vai realmente conferir uma proteção eficaz, né? Algumas outras medidas podem até ser tomadas, mas a medida mais eficaz e mais segura ainda continua sendo a vacinação. E, mais uma vez, a gente reforça esse pedido de que os pais procurem as unidades básicas de saúde para atualizarem o cartão de vacina dos filhos, porque está conferindo uma proteção eficaz, né, para as crianças e evitando que também os adultos adoeçam. Agora, a importância dessa vacinação é extremamente grande, mas vamos explicar para quem está em casa agora como é o contágio, como que a pessoa acaba pegando o sarampo. E essa campanha está estendida para pessoas com mais de 40 anos também. Isso, quem já tomou a vacina precisa tomar de novo ou é só para quem não tem certeza se houve essa imunização em algum momento da vida? A vacina é para quem nunca teve sarampo ou tem vacinação incompleta, ou até mesmo não sabe se já teve contato com sarampo. Então, é uma medida segura procurar se vacinar, porque é a certeza da proteção. Agora, é uma doença viral, transmitida através de contato de pessoa a pessoa, através de gotículas de saliva, eliminada através da fala, do espirro, da tosse, e é um vírus que ele começa a ser transmitido pela pessoa doente, até mesmo antes de ela ter sintomas. Então, o vírus se utiliza dessa estratégia silenciosa para se transmitir e é isso que faz aumentar o número de casos. As pessoas começam a transmitir o vírus antes de ter sintoma. Então, é uma situação que deixa a população em risco, mas que, mais uma vez, vamos reforçar, temos uma medida segura e eficaz para evitar um grande número de casos, que é a vacinação. Então, a orientação é, mais uma vez, reforçando a importância da vacinação. As pessoas procurarem se vacinar e os pais
atualizarem o cartão de vacina de seus filhos. Não tem desculpa, né? Uma vacinação gratuita, tem várias unidades funcionando, algumas inclusive em horário estendido para você que trabalha o dia inteiro. Pode tomar essa vacina à noite, levar sua criança também. Tem também funcionando aos dias de sábado também, para não ter essa desculpa e a gente conseguir atingir essa meta do Ministério da Saúde, que é muito importante. Afinal de contas, a doença voltou a circular, principalmente aqui na região norte do país. E se a gente conseguir atingir essa meta, a gente consegue controlar aqui para que outros lugares também não tenham essa mesma incidência, né, doutor? Exatamente, porque se nós temos um número grande de casos acontecendo em Manaus, as pessoas que estão aqui doentes, ou às vezes que estão ainda no período de transmissibilidade, podem se deslocar para outros locais, como já aconteceu de uma pessoa que estava aqui em Manaus e foi manifestar a doença em Porto Alegre. Então, já é um caso, já estamos exportando casos, vamos dizer assim. Então, a única maneira eficaz de se evitar isso é realmente dar esse olhar bem especial para a vacinação, para que a gente possa atingir a meta de 95%, que nós conseguimos assim manter toda a população protegida, não só contra o sarampo, mas também contra outras doenças, que a vacina protege contra sarampo, cachumba e rubéola. E a segunda dose, inclusive, é acrescentada o fator de imunização contra a varicela, que é a catapora. Então, vacinar quem não se vacinou e atualizar o cartão de vacina das crianças. Essa é a orientação para que a gente possa ter a proteção necessária para a nossa população. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu recebi o doutor Antônio Magela, infectologista, falando sobre a vacinação e a campanha sobre o sarampo. E já a gente volta com as notícias do esporte e com um resumo das 3 noites do Festival de Parintins. O resultado sai hoje. Quem será que leva o título deste ano? Não saia daí que eu volto já.